temperatura ambiente de 29,2. A resistência ohmica dele está dando 8,6 kΩ, ou 8.600
curto-circuito aqui, tá? Em alguns multímetros fica 0,003. E se ele variar a resistência, é porque o sensor está ok. Ele pode até estar descalibrado, aí você tem que calibrar o sensor. Então são 3 tipos de defeito para a gente finalizar essa aula. Ou ele vai estar aberto, ou ele vai estar em curto-circuito, ou ele vai variar a resistência. Se ele variar a resistência, ele está bom? Não necessariamente. Ele pode estar descalibrado, porém você pode tirar, ajustar ele pela diferença do controlador de temperatura, tá? Caso você tenha o controlador de temperatura com sensores acoplado, não necessariamente você precisa retirar o sensor. Deixa eu voltar ele aqui. Não necessariamente você precisa retirar o sensor para você testar ou alimentar o controlador digital. Então o que você pode fazer? Volta na escala. Aqui eu tenho, né, o sensor ambiente, é o 1 e o 2, o sensor do evaporador é o 2 e o 3. Tem um ponto aqui 2, então, que os dois estão juntos, tá? Ó. Então tá aqui, ó, sensores. Sensor ambiente 1 e 2, uma resistência variável. Sensor do evaporador, borne 2 e 3. Então esse ponto 2 é o comum. Eu posso fazer ele individual ou posso fazer dessa mesma forma aqui, ó. É só você pegar aqui, eu quero o sensor ambiente. Eu tenho 4,9 kΩ. Deixa eu desligar aqui, não vai precisar mais desse cara.